Boa noite a todos. Hoje, 13 de julho de 2025, iniciando mais um estudo do NEP Alcione, hoje com o estudo de Paulo. Estamos nas cartas de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 6, versículo 17. Então, eu vou convidar todos, vou convidar a Elis, minha querida Elis, para fazer a leitura. Depois eu faço a prece. Boa noite a todos. Andréa, dá para você projetar? O que que... o texto, né? Deixa eu pegar aqui. Se possível, você me avisa que eu tento entrar por aqui. Sim. Teu corpo, né? Isso. Muito bem. Então, considerando o versículo de hoje, nós escolhemos essa mensagem, que tem como título Teu Corpo, do livro Chico Xavier, o referencial de autores diversos. E é uma mensagem que a primeira folha se extraviou, tem o registro, mas o restante é muito bonito. Dá para a gente ter uma noção mais ou menos do que esse espírito estava querendo dizer. E diz mais ou menos assim: e às vezes, para que descubras algumas pequenas alegrias, é preciso chorar por muitos dos teus dias. Deus concedeu-te a boca que te recebe o alimento, que é preciso, e a língua que articula com palavras tudo aquilo que sentes. E o Pai te concedeu o rosto com a pele inteiriça que te cobre, a forma e a beleza de teus dentes. Como não agradecer a bondade se essa bondade te guarda e te ilumina? Como não encontrastes prenda alguma se o Criador te concede o calor que te aquece e vitaliza toda a natureza? Pensa na flor pequenina que desabrocha, totalmente esquecida, quando talvez julgavas Acho que ela caiu. a gruta, Elis? a garota. Oi, tá ruim a internet? Para mim deu uma cortada. Oi, os demais estão ouvindo? Sim, agora perfeitamente. Tá. Da planície à montanha e da gruta à grandeza do mar, tudo é bênção de Deus aprimorando a grandeza da vida. Por que te afirma sem nada encontrar, quando o céu te forneceu o ar de cada dia, sem te exigir aplauso ou remuneração? Alma irmã, pensa nisso. Transforma os teus minutos em bênçãos de serviço. Esqueça o desalento e a tristeza que te amarga os passos do caminho. Foge à depressão e busca em tua dor o momento de buscares dores maiores para consolar as feridas que te pedem o bálsamo do amor que nos salva e nos guia. O teu corpo é um santuário que te acolhe e te arquiva os sonhos teus, para que te sintas amanhã sob o amparo de Deus. O teu corpo é presente da bondade infinita do excelso amor divino, que nos traçou a estrada para o celeste lar que a todos nos espera, pela liberação de nossas próprias ansiedades, repleta de revolta e desesperação. Alma irmã, não te exasperes, luta, serve e segue. O teu corpo, só por si, é uma festa de luz. Amemo-nos uns aos outros. A vida para nós deve ser um roteiro de luz. Amemo-nos uns aos outros, buscando amor e paz na terra. Porquanto obter o meio de evitar nova guerra no mundo usando paz, e a paz no caminho que nos acolhe, guardando o coração nos ensinos sagrados de Jesus.
É a mensagem de Cornélio Pires, do Grupo Espírita da Prece. Meus amigos queridos, vamos juntos, após essa belíssima leitura, vamos elevar ainda nossos pensamentos e, em gratidão, agradecer ao Pai, agradecer a Jesus, agradecer aos nossos mentores, aos mentores desse grupo, que nos faz estar aqui hoje reunidos. Pedimos a permissão para iniciar mais um estudo. Que Paulo nos abençoe, que Maria nos acolha, acolha todos que não puderam estar aqui presente, a todos que estão necessitando de cura, não somente física, para o corpo, mas também de cura espiritual. Abençoe os nossos irmãos menores, que também necessitam de cura. Abençoe a todos os nossos irmãos em condições de incerteza, em condições de dor. Em condições de guerra. Abençoe, Jesus, cada canto do nosso planeta, cada dirigente, cada governante, nas mediações de paz, nas mediações de conflito, e que a gente siga cada vez mais rumando a paz. Pedimos a permissão para iniciar esse estudo bendito e que a luz possa permanecer conosco, e irradiando a cada irmão nosso necessitado. Abençoe hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Li, você pode, por favor, postar isso lá no grupo da gente, por favor? Eu agradeço. Ou Bonito, né? a Silvia, se vocês puderem postar lá, eu agradeço. Posso Sim. sim, eu posso já. Bom, deixa eu colocar para compartilhar. Meus queridos, então hoje, estudo de Paulo, capítulo 17. Quem pode ler? Quem está com algum versículo? Estamos aqui com a Bíblia de Jerusalém. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Por certo não, por certo não. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta constitui com ela um só corpo? Pois está dito: serão dois em uma só carne. E o versículo de hoje, ao contrário, aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só espírito. Alguém está com uma outra versão que queira ler o o versículo 17? Tem uma nota de rodapé também. Eu acho que se tiver alguma mudança, uma coisa muito pequenininha aqui. Deixa eu ver aqui.
No Ferreira de Almeida, né? Não, esse aqui é de Genebra. Você quer que vá desde o 15 ou só o 17 hoje? Qual que você quer, Silvia? Travou, Silvia? Caiu. Vera, Denise, que vocês querem que faça algum comentário que ela fez Acho a que nota de roda? faltou Ou não começar precisa? faltou começar a gravar. Não, Não, tá ela gravando, tá colocou. gravando. Tá gravando. Colocou. Tá gravando. É. O Aqui problema é que ela caiu. Ah, Eliane, tu tá ouvindo? Nós estamos. Não, é que o host passou para a Eliane. tá fechado o Vamos áudio. ver a Silvia voltando, eu consigo colocar ela. Mas eu acho que a Eliane que comentou que estava no hospital. Né? Mas você está como co-anfitriã, baby. Eu vou tentar abrir. Não, a Vera. A Vera. O quê? A Vera tá. Você Sim, está como sim. Não. co-anfitriã. Uhum. É que se a Eliane não escutar, eu consigo puxar a Silvia. Espera que Qual que é o vou abrir. capítulo? Tô perdida aqui. Peraí. É o capítulo 6, versículo 17. É. Ela voltou. Eli já pode ir dando uma introdução, fazendo a Gente, introdução. gente, desculpa, Voltou? eu não sei o que está acontecendo. Todo domingo, esse horário, minha internet cai. Eu estou sem internet nenhuma, de novo no celular. Hum. Meu Deus. Falha na conexão de rede. Quer que Tô sem, compartilhe? por Para não favor, pesar que o eu tô teu? sem, Eu eu vou estou abrir no aqui. celular. Porque Tá. computador, estamos sem internet nenhuma, de repente. Comigo Começar a acontece incluir, direto, assim. começar a incluir Também, a internet. então, eu não sei. E olha, estava perfeito. Hoje o dia inteiro. Domingo passado a mesma coisa, domingo retrasado eu também tive falha e é nesse horário. Mas Estranho. eu acho que porque nesse horário todo mundo tá conectado, tá todo mundo em casa. Então, bom, Aqui na Bíblia de Genebra tem duas notas de rodapé bacanas, mas são notas de rodapé. A leitura do 15 e do 17 é muito parecida com a de Jerusalém. E a de Ferreira de Almeida também, bem parecida. você quer ler para gente, Magda? Tua internet está bem ruimzinho. Você quer a nota de A rodapé ou a minha, coluna? eu vou ficar então de câmera fechada, que aí Mas aí você quer a nota de rodapé ou a leitura dos versículos? pode O Quer só a ser um versículo nota de é um rodapé? pouquinho diferente, pouca coisa, não é? então é pouca coisa mesmo. Quer ler Então, somente a nota de bom. rodapé, se for Eu diferente? vou fazer. Aham. Isso, Aqui eu rodapé. vou fazer o versículo 15 e depois a gente passa para o 17. Isso. Uhum. No 15, vossos corpos são membros de Cristo? A doutrina da união do cristão com Cristo é um dos ensinamentos principais do apóstolo Paulo. Esse versículo indica que essa união se estende até mesmo ao corpo físico do cristão. Portanto, os coríntios estavam enganados ao pensar que a união com uma prostituta era algo sem importância, por envolver apenas o corpo físico. Um só corpo com ela, um espírito com ele, o contraste em questão não é que a união com Cristo é espiritual, enquanto a união com a prostituta é física. Paulo já havia salientado no versículo 15 que a união com Cristo também se aplica ao corpo, como desenvolve mais adiante nos versículos 18 a 20.
Em vista do versículo 19, a palavra espírito, no versículo 17, provavelmente deveria começar com letra maiúscula. Todos os cristãos estão unidos de corpo e alma a Cristo por meio do Espírito Santo, e essa união impede que o cristão ofereça o seu corpo à prostituição. Caso a condenação dessa prática se porque está muito pequenininho, gente. Se refira. Obrigada. Especificamente as pessoas que se prostituem no templo da deusa Afrodite. Tornaria ainda mais evidente as implicações religiosas da imoralidade dos coríntios. Aí depois a gente passa aqui para 18. Aí ele faz um comentário grande também. Ainda o 18, acho que não precisa ler. A Silvia caiu de Podemos novo? seguir, meus queridos? Não, tô aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá O falhando. 18, o 18, eu acho que não precisa ler. Será que precisa? Não, porque Eu- ainda. É, o A gente 18 ainda não não chegou precisa. lá, né? É. Então, alguém quer comentar alguma coisa sobre inicial? Respondendo a Elisângela, foi lido a Bíblia de Genebra, que a Mágida leu. É muito bacana. Eu nunca tinha acompanhado O uma Bíblia nome com uma nota. na verdade, a Bíblia chama Bíblia de Estudo de Genebra. Essa aqui. Existem várias Bíblias de estudo, né? Essa é uma delas. Essa de Interessante. Genebra. Ela vem com a nota explicativa, né? Eu tenho algumas Bíblias de estudo, mas nesse formato não. Mas obrigada. Pode seguir, Vera. A visão de Corinto sobre o corpo. Em Corinto prevalecia que o corpo não importava. Podia-se fazer o que quisesse com ele. Podia-se deixá-lo saciar e satisfazer os seus apetites. Não interessava absolutamente. Se o que interessa é a alma, diziam, então não tem importância o que o homem faça com seu corpo. William Barclay. Quer comentar, Elis? Ou Eu acho que a nota que foi lida também complementa, né? Só para sim, recordar, né, o contexto, né? Já que fazem alguns encontros que não se retoma a carta, né? Para a gente recordar, apesar que aos poucos a gente vai fixando, né, que havia essa dificuldade em relação ao entendimento, né, do corpo e alguém entrou, apareceu para mim alguém aqui para entrar, vou admitir, tá? Não sei por que apareceu para mim. Mas, enfim, a dificuldade que eles tinham, né, de compreender o corpo como uma extensão desse espírito imortal, ou essa dissociação entre alma e corpo, no sentido de que o corpo você poderia utilizar ele de todas as formas, né? E isso não teria nenhum problema, e até em situações que seriam prejudiciais, né, ou vexatórias para o indivíduo. Então, é sempre importante a gente lembrar desse contexto para que a gente possa entender o texto, no sentido do que Paulo está dizendo quanto à necessidade do equilíbrio, né, em relação ao corpo e essa relação, né, entre corpo e espírito ou dimensão espiritual. e foi contra essa ideia, né, que Paulo ele escreveu, né, ele defendendo, né, que esse corpo e esse espírito são inseparáveis no compromisso com Deus, né? Então, e era uma cultura helenística, né, como a gente viu, eles trouxe e
uma cidade grega, né? Uma cultura que valorizava o pensamento filosófico, essas, era uma cultura que foi se desenvolvendo, né, com várias culturas, cultura egípcia, persa, indiana, e, e é isso que Paulo vem defender nesse versículo, né, que são inseparáveis, corpo e espírito. Alguém quer comentar alguma coisa ou podemos seguir? Vera, Eu estava procurando o botão por aqui. favor. Não, desde o começo da primeira leitura eu estava pensando, né? Eu acho que hoje em dia nós estamos vivendo uma nova Corinto, né? Porque a visão hoje da sociedade é de que o corpo é um enfeite, é uma decoração, né? É tudo, ele inverte. Antes aqui eles pensavam, a alma é importante, então com o corpo eu posso fazer o que quiser. E hoje está ao contrário. O corpo é importante e a alma nem existe. E aquele texto da leitura que a Elis trouxe, gente, é impressionante a cegueira de tantas pessoas que não veem aquilo, está longe de enxergar beleza ao redor. E por isso que vem esse sofrimento. Então, e está nessa questão, né? O corpo é que importa. Não está bom, descarto, elimino, porque não existe a alma. É bem interessante, eu vejo que essa visão dele, até hoje, muitos de nós não têm essa visão de que um está sim atrelado ao outro e faz diferença. No estudo a gente vai ver, né? Ponto. E aí, pode seguir, Vera. A gente encontra as referências, né? Em Paulo, a gente encontra uma referência à profecia de Oséias, que, capítulo 2, versículos, principalmente versículos de 19 a 20. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Esse unir-se ao Senhor que Oséias traz é entrar numa aliança espiritual viva, assim como esses antigos profetas descrevem o relacionamento de Deus com Israel, como um noivo que desposa sua noiva em fidelidade e amor. E esse não é um laço formal, mas é um compromisso de alma, de espírito. É uma entrega que transforma interiormente, moldando e vem moldando os nossos valores. E Oséias, para a gente entender um pouco dessa profecia, lá no norte de Israel, por volta do século 8 antes de Cristo, um tempo de idolatria generalizada, injustiça social, e principalmente infidelidade àquela aliança com Deus. E a vida de Oséias, ela se tornou um símbolo, e essa mensagem profética, Deus, ele fala para Oséias se casar com uma mulher que era infiel. E vem como uma metáfora dessa relação entre Deus e entre Israel, entre um povo que traiu a Deus, adorando outros deuses, cultuando o corpo, deuses como Baal,
E esse capítulo 2 de Oséias é uma profecia em que Deus, apesar da traição de Israel, ele promete restaurar essa aliança. Ele promete, ele, ele promete perdoar e trazer o povo de volta a um relacionamento de fidelidade. E a palavra grega que ele usa é colomenos, que implica uma aderência íntima, um vínculo inseparável e que remete a nós, ao Cristo, em uma união consciente. E só que em Oséias a linguagem que ele usa, né, é de um casamento. E Deus ele está tentando restaurar essa aliança quebrada, não de forma temporária, mas para sempre. E ele quer restabelecer esse relacionamento agora em novos termos, com base em justiça, juízo, amor, misericórdia, fidelidade. E a ligação que a gente encontra com Coríntios enquanto Oséias, né, essa aliança que é restaurada em Deus, em Coríntios, Paulo ele traz essa aliança que é o corpo, o espírito em Cristo. E ambas, né, é uma aliança. Oséias é desse casamento e em Coríntios é esse unir a Cristo com um vínculo profundo, tornar-se um só espírito com ele. E ambas, elas vêm falar de fidelidade, misericórdia, justiça. Oséias, ele revela esse Deus que não desiste. E ele firma essa aliança. E o Cristo, ele vem trazer essa aliança do corpo ao espírito. Ele vem, então, o centro dessa profecia vem trazer todo esse coração, toda essa aliança restaurada. Então, Deus, ele, ele, ele traz essa união e Paulo, ele vem dizer, né, quando ele fala, aquele que se une ao Senhor é um só espírito. Paulo também está falando dessa aliança, mas ele faz esse contraste com a união carnal da prostituta e que mostra que o verdadeiro destino do corpo não é a promiscuidade, mas essa união a Jesus, essa união a Deus. Então, assim como Oséias, Paulo ele afirma que essa união não parte da iniciativa de Deus, ela exige uma resposta consciente, uma resposta ética, uma resposta espiritual. E os termos dessa nova aliança que Paulo propõe não é mais carne, mas é em espírito, é em santidade, e são duas vontades, não são duas vontades separadas, não são caminhos diferentes, são uma unidade em espírito, como se fossem um só coração, uma só mente e um só propósito. E em João também a gente encontra no capítulo 17, versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então a gente encontra também em João, quando Jesus faz essa oração. Jesus ele está pedindo que os seus seguidores sejam unidos a Ele e ao Pai, com a mesma unidade íntima e inseparável que há entre Ele e Deus. É um desejo profundo de comunhão, né? E
Paulo ele vem deixar claro que essa união ela já começa agora, ela já existe. Nós estamos unidos a Cristo. E quando a gente entende essa união que a gente tem com Cristo, as nossas decisões mudam, nossos desejos, nossas ações, e a gente acaba sendo uma extensão viva do Cristo no mundo. E aí também tem Gálatas, né? Gálatas, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a mim, e que se entregou a si mesmo por mim. A Elis lembrou desse versículo de Paulo em Gálatas. Quer falar sobre ele, minha querida? Ele é bem conhecido, nossa, né, André, quando Paulo faz essa afirmação depois de algumas lutas. E quando a gente pensa nisso, para nós às vezes parece distante, né, da nossa realidade. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trechinho que fala mais ou menos assim. Estou só procurando aqui para não dizer de forma incorreta, mas diz assim: a obediência é o consentimento da razão, enquanto que a resignação é o consentimento do coração. Então, obediência e resignação passam pelo caminho que levam a esse equilíbrio desse indivíduo que nós tão bem conhecemos, que é Paulo, que passou por tantas dificuldades e lutas internas contra o seu ego, e já que essa película fala tanto sobre a questão do corpo, da sexualidade, e ele também que dizia sobre o espinho que ele tinha na carne, sobre as suas lutas em relação a essa manutenção do equilíbrio, e nessa jornada a gente vê o cumprimento dessa obediência e dessa resignação. E quando a gente entra no contraponto que a Vera colocou em relação aos nossos dias, é mais desafiador, porque estamos mergulhados em um contexto onde a cada momento somos convidados a fazer o que o nosso ego dita, o que a nossa vontade determina, porque essa visão de felicidade está orientada para o imediatismo. Então, transcender tudo isso e alcançar esse nível é o nosso objetivo, para que um dia a gente possa, assim como Paulo afirma, já não sou eu mais que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Porque de fato eu já consegui compreender o caminho da obediência e esse caminho da resignação. Quando a gente percebe, por exemplo, que Paulo queria muito ir a Roma, e uma coisa que os estudiosos que nós conhecemos no movimento espírita falam bastante, mas ele foi preso e não foi livre como ele gostaria. Então tem a ver com isso. E acredito que cada um de nós precisa pensar o que em nossas vidas se aproxima ou se distancia disso. Se nós ainda estamos vibrando naquele padrão de rebeldia, de desobediência, ou se já conseguimos compreender a vontade de Deus minimamente nas circunstâncias da nossa vida. Isso, Andréa. Alguém quer comentar alguma coisa? Perfeito, minha querida. Podemos seguir? E nós temos aqui um trecho da Candice Gunter. Ela tem um estudo muito bonito sobre as cartas aos Coríntios por Emmanuel. A unidade entre o corpo e o espírito. Falsa separação. Há quem defenda, mesmo dentro
do, dentro de espiritismo, que são coisas desassociadas, que as necessidades do corpo são distintas das espirituais. Pois é justamente sobre esse tipo de comportamento que Paulo se insurge ao dizer que nem tudo que é lícito é conveniente. E temos a unidade dos planos, né? Tudo que fazemos no plano físico será uma repercussão no mundo espiritual. Não há separação. Tudo é reino de Deus. E todos os planos, pessoas e coisas estão sob a égide de suas leis, que são únicas e imutáveis. Alguém quer fazer algum comentário? Essa citação, né, ela vem como uma denúncia, né, uma ideia equivocada, a de que corpo e espírito são realidades independentes, como se a gente pudesse cuidar do espírito ignorando o corpo, ou usar o corpo sem considerar os reflexos espirituais, né? Paulo, é isso que ele vem combater fortemente, especialmente quando ele vem falar da prostituição. Ele afirma, né, que o corpo ele deve ser glorificado e que o corpo é templo do espírito. Então essa citação ela vem aprofundar essa ideia anterior, ao reafirmar que todos os planos estão unidos pela mesma lei. Nada do que a gente pensa, fala ou que a gente faz com o nosso corpo é neutro ou é isolado. Lembrando dessa verbalização, né, que o Barclay trouxe. E trazendo ainda para hoje, né, há ainda os que pensam que o que se faz com o corpo não importa, desde que o espírito esteja em paz. E isso é uma ilusão. Paulo ele vem ensinar que quem se une a Cristo é um só espírito com ele. E isso inclui o que a gente faz do nosso corpo, como templo vivo, como esse altar de manifestação do bem. Então, corpo e espírito não estão desassociados. Não se trata apenas de respeitar o corpo como um templo, mas trata de reconhecer que o espírito está dentro do corpo. Quer complementar, minha querida Elis? Quer falar sobre... Não, perfeito, Andréa. E eu acho que é uma luta grande para nós, espíritas, porque a gente sempre tende a escolher um lado, né, nesse jogo, ou o lado do corpo, ou o lado apenas do espírito. Então, é necessidade do equilíbrio, né, tanto no sentido mesmo de compreender essa responsabilidade que você bem chamou a atenção, como também a necessidade de cuidar do nosso corpo, de entender que nós somos criaturas integrais, que temos uma dimensão, vamos dizer assim, holística, das próprias necessidades que temos. Então, muitas vezes nós maltratamos também muito o corpo, ou então focamos muito, acreditamos muito que precisamos trabalhar excessivamente para poder pagar o passado. Então, às vezes esquecemos de coisas simples, que é tirar um momento de lazer, tirar um momento para você fazer uma atividade física, cuidar da sua alimentação, ter bons pensamentos, coisas simples e também coisas mais profundas, no sentido mesmo da sexualidade, tratando isso de uma forma natural, como dimensão natural do ser, do indivíduo, que se manifesta de diversas formas, né? De acordo com a experiência de cada espírito. Então, a busca é por equilíbrio, né? E acolhendo também,
a experiência que cada um tem. Quando a gente não entra nesse jogo, né, do corpo e espírito, a gente acaba também negando e mergulhando nesse contexto, que é o nosso contexto atual, né, como o Evangelho segundo o Espiritismo fala nesse trecho que mencionei, né, que uma das grandes dificuldades dos nossos dias são os vícios morais. Nós não estamos distantes da sociedade, da convivência, das relações, do mundo no qual estamos imersos. Então, o convite é para o equilíbrio. A Mágida quer falar também. Eu estou pensando aqui nas referências cruzadas, né? A gente até já comentou isso já atrás, em Obreiros, né? Que fala da casa mental, não é? É, né? Deixa eu ver. Acho que sim. E aí a gente fala do andar do porão, que é o automatismo, depois a gente fala no andar térreo, que é o presente, é o que a gente faz de consciente, e a gente fala do andar superior, né? Que são os propósitos maiores. Então, todas as vezes que a gente se permite nos excessos, a gente está no automatismo. O Evangelho fala sobre isso, a lei de amor, que primeiro são as sensações, e depois, com o nosso desenvolvimento, é a fusão do ser. Mas tem uma coisa também que eu acho a mais importante de todas, né? Toda a mensagem evangélica, ela mostra justamente que tudo converge para a unidade que é o Cristo. O Cristo é a unidade. Então, tudo que é antes, tudo que é essa construção para a unidade, e tudo vai convergir para ele. E também com outro olhar, que pode parecer óbvio, né? Mas assim, vamos destrinchar o que é reencarnação, se não estar na carne, não é? Como é que a misericórdia se faz para o nosso progresso de aperfeiçoamento, se não por estarmos na carne? E a gente está falando muito disso, estar na carne. Como é que são feitas as nossas escolhas estando na carne? Então, a gente volta de novo, né? Esses espíritos de escola, eles vão sempre convergir para a mensagem, que é essa unidade, né? Mostrando para a gente o tempo todo o quanto que é importante para a gente compreender o que significa estarmos na carne. Quais os processos de escolhas que a gente precisa fazer estando na carne. E como é que a gente faz para cada vez mais a gente ter de novo, né, a nossa grande busca, porque é uma busca. Está lá dentro da gente essa busca pela felicidade, senão esse equilíbrio, essa paz interior. Então, assim, é tudo uma forma didática de ficar trazendo para a gente sempre essa luz, para que a gente possa compreender, né? Pode seguir, Vera. E eu acho que Kardec, né, agora ele vem trazer o espírito como artífice do corpo. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve reagir igualmente sobre as outras partes do organismo. Assim é o espírito. Assim, o espírito é o artífice de seu próprio corpo, por assim dizer. Modela-o a fim de apropriá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Assim sendo, a perfeição do corpo nas raças adiantadas seria o resultado do trabalho do espírito que aperfeiçoa o seu utensílio
à medida que aumentam as suas faculdades. Kardec, em A Gênese, e também na Revista Espírita, de 1869. Você quer comentar, Elis? Eu acho que acaba Sim. complementando o que a nossa irmã falou, né? Agora há pouquinho. E o corpo, ele traz as consequências ainda na nossa dimensão espiritual. E esse texto, ele tem como título, né, A Carne é Fraca. Lá no meio dele vem dizendo assim, a carne só é fraca porque o espírito é fraco. A gente tem a crença popular de que, na verdade, a carne é fraca e fazemos o que fazemos por causa dos apelos físicos, mas é reflexo do nosso espírito. Eu vi um filme essa semana, eu sou apaixonada por uma série que eu estou vendo sobre o Nordeste, né, na Globoplay. E tinha um personagem nessa série, um padre, Os em que ele Filhos do Sol, isso, os Guerreiros do Sol. os Guerreiros do Sol, estou assistindo também. Ah, eu tô adorando. E tem um personagem lá, o padre, que é clássico, né? Ele enfrenta os conflitos e aí vai e começa a se mutilar, né? Porque se acreditava que a carne era fraca, né? Que era a carne que levava a sentir o desejo, né? Quando na verdade é o espírito imortal. Então, existe também hoje muita gente que questiona as obras de André Luiz, porque lá há os registros que falam sobre as repercussões das ações de cada indivíduo nas vidas futuras, do mau uso do corpo, né, por causa da dificuldade e escolhas e também das limitações do próprio espírito, né? Então, estamos interligados, não há uma desconexão como os coríntios acreditavam, como muitos acreditam ainda hoje, que as sensações justificam as ações, né? Que justificam as inclinações individuais, vão justificar determinadas condutas, né? Então, sabemos que estamos na transição, que existem muitos irmãos que vieram com comprometimentos do passado, muitos na área da sexualidade, né? E alguns oradores até comentam que as regiões relacionadas a essa parte do mundo espiritual estão vazias, porque em relação aos lugares relacionados ao sexo estão vazios, porque está todo mundo na Terra. Então, há muito o que fazer para a busca desse equilíbrio, dessa reeducação, que é uma educação do espírito. Quando a gente pensa nisso, né, a gente consegue ter um fragmento de que nós somos construtores de nós mesmos, né? O corpo que a gente habita hoje é resultado de nossas escolhas passadas e acaba sendo oficina do nosso progresso atual. Não é um castigo, não é acaso, nem apenas uma herança genética, né? É instrumento sagrado e ajustado para o nosso crescimento. E por isso que é importante a gente respeitar o corpo, respeitar os limites, porque respeitar o corpo é respeitar a si mesmo. É compreender que ele reflete não apenas a nossa condição material, né, mas, sobretudo, a nossa condição moral. E se nós somos os artífices, que tipo de templo, né, nós estamos construindo hoje? Então, cada pensamento, cada escolha, cada ato sobre o corpo, cada alimento, cada exagero, cada tudo deve ser um gesto de amor, de construção, de sintonia com
como bem, e que a gente possa dizer, né, como o Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim, com a mente, com o coração e com o corpo. Podemos seguir? Elis quer falar mais um pouquinho. Essa busca que nós fizemos por algumas mensagens relacionadas a esse tema, eu encontrei uma mensagem que se chama Distúrbios Emocionais, do livro Alma e Coração, de Emmanuel. Eu não conferi a data da mensagem, mas eu fiquei com a impressão que ela tinha sido escrita hoje, como muitas mensagens do nosso Emmanuel. E essa mensagem, dentre outras coisas, fala sobre a carga emocional que muitas vezes nós atribuímos à nossa vida, à nossa mente, devido à dificuldade da aceitação também do nosso corpo. E aí, enquanto você falava, eu lembrei dessa mensagem, né? E ele vai falar sobre a depressão, sobre outros distúrbios, outros problemas, né, de fundo emocional. E a necessidade de se aceitar e de se amar, né? E eu fiquei impressionada, porque é uma coisa que a gente fala muito nos dias de hoje, né? De amar a sua individualidade, o seu corpo, como ele é, de acordo com a necessidade espiritual que cada um tem e trouxe no seu planejamento reencarnatório. E é importante a gente falar sobre isso, porque esse assunto versa também, quando a gente pensa no corpo e em tudo aquilo que esse assunto rende bastante, né? Mas em tudo aquilo que se constitui hoje em dia nas demandas que nós também trazemos para essa compreensão de vida baseada só no materialismo ou só numa única experiência. Quantos de nós não se perdem, né, nessa busca incessante por um modelo que não vamos alcançar e no sofrimento por isso? Ou nas cirurgias plásticas, ou nos preenchimentos, nas correções, na dificuldade em compreender o processo de envelhecimento como algo natural e necessário, né, para essa caminhada que a gente faz rumo ao retorno para casa, né, ou a existência em si. Então, é uma etapa também que precisa ser pensada em nós nesse sentido, né? Se a nossa compreensão de mortalidade fosse mais ampla, nós olharíamos para o corpo com amorosidade e também com mais serenidade, né? No sentido de entendê-lo como um reflexo, como você bem falou, desse ser espiritual que ainda carrega muitas imperfeições, né? Mas também como um veículo. E eu, a todo o estudo, me lembrava de Francis de Assis, né? Aquele momento em que ele, no final da vida, chega com uma Clara e ela e outro irmão, e eles falam: Francisco, você maltratou muito o seu corpo, o seu jumentinho, como ele falava, né? E ele exagerou bastante, o Francisco de Assis também. Então, de novo, né? É a busca pelo equilíbrio, né? Pelo autoconhecimento, pelo amor próprio. Depois eu vou colocar essa mensagem lá no grupo para o pessoal que é da área da psicologia, eu acredito que vai ser bastante útil. Que Emmanuel é muito assertivo nesse sentido, né? E isso está muito atual também nos nossos dias. Pode seguir, Vera. Agora Kardec, né, ele vem trazer, eu acho que para ainda mais para sobre tudo isso que a gente está falando, as disposições morais e o corpo físico. Então ele vem mostrar para a gente que emoções, sentimentos e pensamentos não são apenas sentidos, mas elas transmitem ordens vivas à fisiologia. Por uma consequência natural desse princípio,
As disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bile ou de outros fluidos. A diversidade das emoções não pode ser compreendida numa porção de casos, senão pela diversidade das qualidades do espírito, também na Revista Espírita. Então, essa frase, né, esse trecho de Kardec, vem antecipar já mesmo escrita no século XIX, ela vem antecipar o que a ciência moderna só começou a comprovar há poucas décadas, né, que o estado emocional altera as substâncias químicas, ela modula os hormônios, interfere no sistema imunológico e até na genética, né? Até na genética. E a gente vê, né, na doutrina que vai muito além da biologia, acaba nos mostrando que o corpo é o espelho da nossa alma, é o espelho de quem nós somos. Então, os nossos sentimentos mais persistentes, eles se imprimem em nossos tecidos, nos órgãos, nos fluidos. A alegria verdadeira, ela vitaliza. E a raiva? A raiva recorrente, ela envenena. Ela envenena. A paz, ela sustenta a gente. Quando a gente tem medo, o que que acontece? A gente paralisa. Se vocês estão ouvindo, a minha gata que está aqui, ela está olhando para o cachorro e olhando para o outro gato e está brigando. Então, não se, esse barulho é da gata. Então, não se trata apenas da gente fazer dieta ou de fazer os procedimentos como eles trouxeram, né? Não é isso. Não é apenas exercícios ou repouso, mas a gente tem que cuidar da serenidade, do perdão, da gratidão, da humildade, da fé. O nosso sangue acaba obedecendo a nós, a nossa alma. E o corpo não é um reflexo momentâneo, mas ele é um registro prolongado das nossas escolhas morais. Cada emoção nossa é uma semente, cada virtude é um remédio, cada pensamento acaba nos modelando. Comentários? Eu ia falar que a gente escuta às vezes muito conversa com algumas pessoas, né? E você vê extremamente palpável o reflexo do nível da evolução do estágio moral daquela pessoa, refletindo no corpo, no comportamento. Muito forte o orgulho. Muito, muito, muito. O corpo que eu tenho não é o corpo que eu tinha que ter. Ponto na história. Alguém errou nessa coisa. Seja que o corpo é gordo, é magro, porque é homem ou é mulher, porque tem alguma deficiência, alguma doença, e se recusa extremamente a observar uma lógica nisso tudo e um único criador para aquilo tudo, que é ele mesmo, né? Olha, eu me assusto não me assusto, fico
penalizada com as pessoas que não têm a oportunidade de conhecer, de estudar como a gente estuda, de investigar, de observar com os olhos sem aquelas escamas que cegam. É muito interessante de ver e é totalmente plausível. A pessoa numa revolta pelo corpo, num orgulho, não aceite, a falta de resiliência, a falta de empatia, a cegueira de ver o mundo ao seu redor, de ver como a vida se processa. Ponto. Mágida. Eu tenho aqui, peguei 5 pensadores que têm uma visão assim, que eu achei muito interessante para trazer. Guimarães Rosa fala assim: pessoalmente penso que sempre chega um momento na nossa vida que o único dever seja lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Emmanuel fala assim: recebemos do Criador o sol da oportunidade, a chuva das bênçãos, nós recebemos o adubo das dificuldades, recebemos do Criador tudo o que nós necessitamos para produzir, gerar os frutos, mas é preciso convir que alguém tem que plantar. Santo Agostinho fala assim: o futuro a Deus pertence. Um dos nossos principais objetivos é desconstruir isso em vossas ideias. Krishnamurti fala assim: não é sinal de saúde estar muito bem adaptado a uma sociedade adoecida. E Paulo fala para a gente assim: quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia no espírito, do espírito colhe a vida eterna. Então, a gente está falando de olhares, mas que todos mostram o quanto que é importante a consciência, né? Despertar de consciência é algo que é imprescindível para a gente, o que significa também a grandeza desse despertar de consciência. Porque o despertar de consciência mantém a gente como aprendizes, né? E também tem essa questão que é essa de Santo Agostinho. Eu achei muito interessante essa fala dele. O futuro a Deus pertence, como se de nós fosse tirada a força das nossas escolhas, né? Eu falo muito disso, eu sou muito repetitiva nisso. Por quê? Porque eu estava até ontem conversando com num trabalho na casa espírita que o que não seja lá desde o início, senão um aprendizado sendo algo no gerúndio, uma constante que não termina. Então, o trabalho de cada dia em nós é isso. Eu sei que está ocupando muito tempo aí, né, Silvia? Pode. Mas, assim, se a gente olhar. E essa de Krishnamurti tem muito a ver com que Vera, o olhar da Vera, né, sobre as coisas próximas a ela, não é sinal de saúde estar muito bem adaptado a uma sociedade adoecida. Isso também que Elisângela estava falando. O que será que a gente está se transformando, né? Para onde será que a gente está se levando? Para os caminhos aí desse gerúndio que deveria ser cada vez mais o despertar de consciência, porque não tem outro caminho senão esse. Todo o nosso trabalho, todo o trabalho da espiritualidade que chega para a gente através da doutrina, através de tudo que foi trazido, é assim. Vocês preferem o quê? Né? Quando Paulo fala lá aos Coríntios, né? Vocês preferem o quê? Ficarem anestesiados por quanto tempo? Quando Jesus chama ali Públio Lentulus, a época, né? Agora ou daqui a 1000 anos, daqui a milênios, é isso, você prefere? Você vai ficar anestesiado pelo tempo que você escolher.
O despertar de consciência é a única liberdade que é possível para a gente, né? E aí lida com sentimento. Não tem nada a ver com excesso, imediatismo, né? Vocês estavam falando sobre materialismo. Materialismo é uma questão muito de imediatismo, né? É muito de ânsia. Você não busca em você um trabalho, você não busca em você percorrer, você busca o atalho, você busca saciar. Então, olha, saciar uma ânsia, ânsia não se sacia, ânsia gera ânsia se não for despertar de consciência. Então é isso. Ô, Mágida, é só um apontamento. Em nenhum momento você está ocupando tempo à toa. O estudo é isso, é trazer as contribuições, é você falar. Então, por favor, isso não é ocupar o tempo. Então, é ocupar o tempo com estudo. Então, eu agradeço e NEP é isso, né? Estudo é isso, é contribuir. Então, por favor, não tem que pedir desculpa nenhuma. E próximo, Vera, é uma pergunta, né? O que é a gente já fez essa pergunta, né? No decorrer do estudo, o que a gente tem feito do nosso corpo físico? Como que a gente o está tratando, né? Será que o tratamos com, como uma bênção? Será que a gente está o respeitando, está usando para o bem, ou a gente o está desgastando no excesso, nas nossas fugas, na nossa indiferença? Então, para a gente pensar, né, sobre isso. Próximo, Vera. Quer ler, Elis? O próximo? Posso ler, se alguém quiser ler. Vera, achei que atrás de você tinha um espírito, é um gatinho, né? É um espírito encarnado numa gata que não para quieta. A minha gata tá aqui só rosnando. Oh, os gatos são uma alegria. O meu gato também estava dando trabalho ali, mas vamos lá. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras, e em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. E uma orientação necessária. O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder. Fora, pois, da lição, da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. E essa mensagem é bem interessante, porque a gente lembra de Paulo, quando ele fala, né, do vaso, que ele se tornou um vaso escolhido, e ele dizia que era um vaso quebrado, né, um vaso que precisava ser remendado, mas é a ideia de depósito também, né, de algo que se enche desse espírito imortal. E acredito que se nós tivéssemos, e aí sem culpar, né, claro, a geração anterior, mas se tivéssemos na infância tido maior orientação, talvez nossa conduta fosse diferente em relação ao uso desse vaso. Então, quanto maior é a consciência
da dimensão do espírito, maior a responsabilidade para com o corpo físico, né? Então, será que já conseguimos perceber o corpo como esse vaso, esse transporte de um espírito imortal, né? E a depender da forma como nós conduzimos a nossa trajetória, esse vaso vai estar bem melhor amparado, bem melhor resistente ou não. Eu acho que é sempre importante nós pensarmos sobre isso. E todas as dificuldades, em maioria, acredito eu, que enfrentamos na Terra é da nossa resistência ou até mesmo negação de compreender como somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra. À medida em que a gente alarga a visão, aclara o olhar, a nossa experiência vai se modificando. O nosso senso de responsabilidade também vai aumentando. Só fazendo uma retificação, falando da casa mental, é no mundo maior. Eu falei de obreiros, né? Obreiros é mundo maior, É, realmente. é, é. Pode seguir, Vera. Para finalizar, Emmanuel, trazendo um belíssimo trecho do livro Roteiro, Santuário Sublime. No corpo humano, temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Reconhece a grandeza do templo vivo em que se demora no mundo e se suplica o retorno a ele. Como trabalhador faminto de renovação, que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral para a suspirada ascensão às esferas divinas. E eu vou deixando as minhas considerações a partir desse texto, né, finais, com essa imagem mais elevada que nós poderíamos receber, né? O corpo como o mais sublime dos santuários. E eu volto a falar, não é um cárcere, não é uma prisão, não é um obstáculo, não é um mero invólucro, mas como Emmanuel traz, uma das super maravilhas da obra divina. Palavras de Emmanuel. Então, o espírito, em seu anseio por ascensão, ele suplica o retorno ao templo vivo, pois sabe que é no corpo que se educa, se disciplina, se transforma. É no corpo que a gente serve, é no corpo que se prova, é no corpo que a gente aprende a amar, né? E Paulo, ele afirmou com firmeza: aquele que se une ao Senhor é só um espírito com ele, é um só espírito com ele. E Emmanuel, ele vem completar, né, com esse trecho belíssimo, esse instrumento adequado à conquista do salário do progresso moral. Considerações finais? Aí depois eu vou pedir para Mágida ler o que ela... E depois a Vera, a Winnie, que acho que ela ia fazer a prece. Considerações finais? Eu ia só Ele... falar o quanto é importante e o quanto nós também, como trabalhadores espíritas, como estudantes espíritas, exemplificar e auxiliar para que todos ao nosso caminho valorizem a vida, valorizem a encarnação, porque ela é a benção maior, a vida. E a gente precisa valorizar e cuidar da nossa vida.
Somos os únicos responsáveis, recebemos esse tesouro e precisamos cuidar dele e auxiliar aquele outro que não consegue ainda ter essa percepção, ainda, porque ele um dia terá. Mas podemos e devemos fazer a nossa parte. Ponto. Ô, Silvia, se quiser deixar só o Ine fazer no final, né? Porque já são 10 para as 10, eu faço a leitura na próxima, não tem problema nenhum. Você guarda, então, esse... Que eu fiquei curiosa, por favor. Então, você guarda. Mais alguém tem considerações finais? Foi muito bom, assim, a oportunidade de pensar sobre tudo isso. Pelo menos para mim foi muito enriquecedor, né? Agradecer, Andréa, e pedir a Jesus que nos ajude a aproveitar melhor a oportunidade e também a não maltratar tanto o nosso corpo. O nosso corpo é o templo, né? Não tem o que falar. Então, que a gente saiba santificar esse corpo como quem cuida, né, de um templo, de um altar. Que a gente, que esse templo sempre ressoe a voz do Cristo, que fique com as marcas do Cristo. O N, minha querida, Olá, o fone de ouvido parou, mas ainda bem que não cortou a nossa conexão, né? Amei o estudo. eu fui cortada quase o estudo inteiro. Eu não sei se vocês separaram o quanto que eu caí e o quanto que eu voltei. Sim, eu estava só na escuta. Desde o início eu ia fazer algum comentário, mas cheguei do centro e fui lavar louça. Enquanto eu ouvia, estava ali as mãos agindo. Mas foi muito bom, muitas reflexões importantes para a gente, não é? Eu quero aproveitar esse momento da prece e para que nós possamos fazer uma vibração pelo pai da nossa Eliane, que deve estar aqui, não sei se ela ainda está aqui online. Eu acho que ela Ele está, caiu, ela saiu ou ela caiu. ela está internada com o pai, né? Desde a terça-feira. O pai está passando por vários exames, vários processos. Se supôs infarto, mas não é. Ele é bem, acho que ele tem 86 anos, se não me engano. E ela está lá com ele. Mesmo assim, ela entrou ainda, né? Para participar. Ela entrou e ela saiu, acho que faz pouco tempo que eu vi ela sair, que eu vi que ela caiu. Uhum. O nome dele é Miguel, Miguel Inácio. E mentalizar todas as pessoas que nos procuram pedindo preces. Eu faço parte, não sei se eu já comentei, do SOS Preces, que assim como o CVV, que a Vera participa, né, do CVV, alguém me disse outra vez, o SOS Preces, as pessoas ligam pedindo preces. Diferente do CVV, mas elas também, em sua maioria, ligam para pedir, para desabafar. Nem sempre pedem preço, às vezes nem querem ouvir nada, só querem desabafar. E a gente está ali para escutar e orar ao mesmo tempo, né? Então, que possamos mentalizar todas essas pessoas que nos pedem preces, direto ou indiretamente, né? Às vezes tem uma amiga que participa, inclusive, não sei se a Josi está aqui. A Josi também, ela faz Tá, parte do nosso, sim. Ela tá aqui, tá, tá? né? É uma querida ela sempre me faz, Wene, coloca na vibração tais e tais nomes, vários de suicidas, inclusive. E a gente está sempre nessa, né?
nessa corrente, digamos assim, não sei, não é bem a palavra, mas de orar uns pelos outros, de orar pelas pessoas que nos pedem, de orar por aqueles que nos surgem através da televisão, de uma informação de um assassinato, de as notícias tristes, às vezes, quando chegam para nós, é para nós orarmos por ele. Tem algum motivo para a gente estar ali. Não, a não ser que a pessoa goste mesmo de assistir, né? Mas, enfim, oremos. Oremos pela paz, pelas pessoas que estão sofrendo e agradeçamos a Deus por mais essa oportunidade, por mais O esse N, dia. só deixa Oi. eu colocar o seu exílio, seu Eusílio também, ele, um pouco antes do estudo, ele falou de um irmão menor, de um animal dele, que também ele comeu um alimento envenenado. Quer dizer, Oh, comeu não, ele mordeu um rato que foi envenenado, então estava em procedimentos. Então também incluía os nossos irmãos menores. sim, com certeza, com certeza. Às vezes eu fico, por que os animais têm que sofrer? Mas eu não tenho que contestar. Um dia eu vou entender. Mas eu fico muito triste de ver um animalzinho sofrendo. Enfim, tudo tem uma razão, né? Vamos orar. Já estamos com pensamentos elevados de tantos textos reflexivos. Então, confiando sempre na presença, no amparo e na assistência da espiritualidade amiga. Senhor Jesus, querido amigo, com muita alegria estamos aqui a concluir mais um estudo das cartas de Paulo. Tantos assuntos reflexivos, Senhor, vos pedimos sempre inspiração para que tenhamos discernimento, para colocarmos em prática teus sublimes ensinamentos. Vos pedimos, Senhor, por todos os que nos pedem prece, inclusive ou principalmente nossos irmãozinhos de quatro patas, por todos que sofrem no nosso planeta Terra, seja em que situação estiver. Mestre querido, permanece conosco durante toda essa semana, que tenhamos força, coragem, que possamos caminhar sempre para a frente e para o alto, seguindo o teu caminho, os teus passos luminosos. Que a tua paz esteja sempre nos envolvendo e que possamos levá-la onde quer que possamos ir. Que Deus seja louvado, que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, queridas.